Irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, teremos divisão de classe, acho que a irmã Núbia está aí, não é isso? Então, os adolescentes, acho que crianças não. Meus irmãos, então vamos, enquanto os irmãos vão para suas classes, já nos preparando para estarmos juntos aí estudando o livro Encontrei Jesus numa Festa em Israel. Nós começamos a estudar esse material e nós estudamos a Páscoa, a festa dos pães asmos, festa das primícias, e hoje nós veremos a festa do Pentecostes, certo? Que nós geralmente, os cristãos, fala esse nome Pentecostes, nós lembramos mais do dia de Pentecostes, que está lá em Atos 2, e precisamos então ver e trazer aplicações e ver também como isso se aplica no Novo Testamento. Ok? Vamos orar, então, para começarmos nossa classe propriamente aqui. Oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui em Teu nome, reunidos pela Tua graça, pela bondade do Senhor, que nos dá mais um dia de vida. Somos gratos pela redenção em Cristo Jesus. Somos gratos porque a Tua bondade, ó Pai, tem nos alcançado, mas principalmente as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o perdão dos pecados, ser adotados na Tua família, receber o Espírito Santo que o Senhor nos dá, todas as dádivas, inclusive o arrependimento, segundo a Tua palavra, é dom que o Senhor nos deu por graça, nos deu o dom do arrependimento, da fé, nos deu um coração, ó Pai, transformado. E por isso estamos aqui, porque não andamos por vistas. Por isso estamos aqui na Tua presença, ó Pai, porque temos gratidão em nosso coração, já expressada também no momento de contribuições, de louvor, de adoração. Temos gratidão pela salvação em Cristo. Reconhecemos que a nossa vida não é nossa, que o nosso tempo é do Senhor, que o Senhor nos deu 6 dias para trabalharmos durante a semana e buscarmos a manutenção das nossas vidas e nos dá esse dia para nos aquietarmos, ó Pai, das questões desse mundo, até mesmo estamos vivendo esse momento político e precisamos nos aquietar e buscar o bem das nossas almas, olhar para Cristo Jesus, considerar na Tua palavra e precisamos, ó Pai, então, dessas graças Tuas. Coloca o Teu deleite em nosso coração, de estar na Tua casa, de estar no Teu dia buscando o Teu reino, em primeiro lugar, e que o Senhor acrescente as nossas necessidades. O Senhor sabe as lutas de cada um de nós aqui, o que tem nos fatigado, cansado, o pecado, luta contra o pecado, as dificuldades, ó Deus, na família, as necessidades materiais que cada um tem aqui, as necessidades, os desafios que temos. Estamos aqui, ó Pai, Te buscando o Teu reino. Estamos aqui para Te glorificar, para aprender do Senhor, para buscar nutrir as nossas almas. Abençoa, ó Pai, os Teus fiéis aqui. O Senhor também sabe o porquê, o motivo de cada irmão que não pôde se apresentar nesse momento, na Tua presença. Tem misericórdia, ó Pai, da Tua igreja. Coloca em nosso coração, acima de tudo, prazer no Teu dia. Que seja um dia deleitoso, que seja, de fato, o principal dia da semana para nós, e dia de alegria, de comunhão contigo, também na comunhão dos santos aqui. E nos dá paz, nos dá alegria, derrama o fruto do Espírito em nosso coração. E contempla-nos, sabemos que o Senhor nos ama, apesar de pecadores, o Senhor conhece nosso pecado, e que o Senhor nos contempla por meio de Jesus. E por isso pedimos nesse momento que o Senhor, por meio de Cristo, contemple, receba esse tempo dedicado ao Senhor, e seja exaltado, glorificado e santificado o Teu santo nome. É o que oramos, pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, então vamos ver o texto bíblico, Levítico 23, 15 a 22. Levítico 23,
15 a 22. O Pentecostes é o título da Sociedade Bíblica. Perceba que nesse capítulo aí de Levítico, no contexto aí tem o sábado, a Páscoa, que é associada à festa dos pães asmos, que nós já tratamos. Temos aí as primícias, e agora, no versículo 15 ao 22, nós leremos aí o Pentecostes, depois vem o dia da expiação, e a gente vai continuar com a graça de Deus essas outras festas aí. Então, Levítico 23, de 15 a 22, a palavra de Deus diz assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares, e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Do mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene e memorial, com sonidos de trombeta, santa convocação. Mas aí eu passei o texto, né? Já até o 22, ok? Em Atos 2, do versículo 1, no Novo Testamento, eu vou ler aí Atos 2, de 1 a 4, a descida do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, então, vamos caminhar aqui. Eu vou expor a ideia da festa. Geralmente, esses textos do Antigo Testamento, a gente passa por eles e, às vezes, poxa, o que é que tem a ver com crente hoje, né? As pessoas dizem assim: não, a lei, muita gente entende que a lei passou e aplica isso até a lei moral, os 10 mandamentos, e, de fato, a lei cerimonial, ela passou porque ela já se cumpriu em Cristo. Nós vamos ver que essas festas, já vimos as outras, e veremos essa também, ela tem um cumprimento na nova aliança, a festa de Pentecostes, e que, de fato, a igreja, ela não comemora mais essas festas judaicas, esse calendário judaico, pelo menos assim, tem igrejas com calendário litúrgico. Eu não sou perito aí nessa ideia do calendário litúrgico, mas tem igrejas que guardam todas essas datas aí, inclusive essa data, acho que Pentecostes e outras datas. Nosso irmão Maxwell aí, que era anglicano, deve saber aí, conviveu bem com o calendário litúrgico completo, né? A nossa igreja, ela não segue esse calendário litúrgico. A igreja presbiteriana tem um calendário de datas comemorativas, mas não é um calendário litúrgico. Nessas igrejas até muda a cor da mesa ali da comunhão, bota uma toalha diferente, o ministro veste às vezes uma roupa diferente, eles pregam ali dentro dessas festas
desse calendário litúrgico, porque eles cristianizam, é claro, né, mais essas festas aí, e adotam todo esse calendário. Inclusive, algumas igrejas da IPB, elas também adotam aí, mas é uma coisa da cultura particular dessas igrejas locais que fazem isso. Né? Nossa igreja, ela não há uma imposição litúrgica para que todas as igrejas sigam um calendário A ou B, ou a liturgia seja assim, ou assado. Não há isso. A nossa igreja ela é uma igreja plural nessa questão, na prática. Né? No papel, é uma igreja confessional. Na prática, há uma variedade litúrgica dentro da igreja, e nós não somos, então, não há nenhuma imposição dos concílios superiores para que comemoremos as datas judaicas, por exemplo. Certo? Então, essa festa das semanas, tem esses dois nomes aí, festa das semanas ou Pentecostes. Ela estava agendada para 50 dias após o sábado da festa das primícias. Você lembra da festa das primícias? Era uma festa de colheita. Essa festa de Pentecostes também é uma festa de colheita. Lembre que, até hoje, é claro, irmãos, o principal de qualquer nação, né, é a comida. Né? É muito importante a questão alimentar. Embora a nossa cultura é muito urbana, nós vivemos aqui, está numa cidade do interior, mas é muito urbanizado aqui, Alagoinhas. A cultura, o Ocidente, o mundo tem se urbanizado muito, mas a questão da agricultura é algo muito forte, agricultura, pecuária, porque envolve a questão alimentar. E o judeu, ele plantava trigo, cevada, ele tinha animais ali que eles criavam, e havia a festa das primícias. Ele pegava a foice, ia lá no campo, tirava um molho daquele e fazia ele movia aquele feixe de cereal diante do sacerdote, faziam algumas ofertas de animais, de holocaustos e tudo. Então, é uma cerimônia religiosa ligada à colheita. Só que aquela festa das primícias era no começo da colheita. Aí eles começavam a contar os dias para a colheita mesmo, que iria ser depois, de 50 dias. E essas festas, irmãos, eram shabates, eram sábados. Eram santas convocações, não era voluntário. Embora aqui a festa do Pentecostes era uma festa de peregrinação. Então, os judeus, é uma das festas que o judeu ele ia para o templo, levando a sua oferta. Então, as mulheres não eram obrigadas a ir. O homem tinha que ir 3 vezes, obrigatoriamente, para o templo, para apresentar essas ofertas. Era representativo, então, ele representava a sua família nessa ida ao templo. Não quer dizer que a mulher era excluída, né, da aliança, pelo contrário, mas a obrigatoriedade ali no contexto era para os homens. E isso faz um contraste também com o Novo Testamento, né, que lá no dia de Pentecostes, jovens, homens, mulheres recebem o Espírito Santo. O culto do Novo Testamento não é mais no templo, né, não tem mais levita, não tem mais sacerdote que só ele adora. O culto é congregacional, o povo de Deus que se apresenta diante do Senhor. Então, mas ali naquele momento, no Antigo Testamento, tinha essa questão cerimonial, e era um sábado, né? O Pentecostes era observado por um dia, e também era um shabat, um sábado, aí é um shabat, ou seja, era um dia de festa religiosa. Não é festa igual a gente vê aí no mundo, né? Não é farra, é uma festa religiosa. Era um dia de descanso do trabalho comum, igual ao sábado judaico, e nesse dia não tinha trabalho regular. Como hoje, em tese, nós que cremos que o domingo é o dia do Senhor, não estou dizendo, irmãos, de legalismo, não, de uma necessidade, alguma coisa específica que você precise mesmo e não tenha. Estou dizendo isso não. O caso das eleições, né? Domingo passado, o conselho, a princípio ali pela manhã, achou por bem, e foi realmente muito necessário. A gente viu muitas filas lá nos cartórios e nas zonas, né, eleitorais. Mas não é isso, mas é um dia, e não é o ideal também, né, para nós que somos reformados, que o domingo fosse um dia tão usado para tudo aí que é usado. Mas nós somos uma minoria, né, na cultura. O Estado não é confessional, é um Estado laico. Então, eles não consideram os presbiterianos
No dia de domingo, eles guardam descanso de atividades outras. Eles não pensam nisso quando estão fazendo as leis. Nem sabiam muito que a gente existia, né? Acho que o presbiteriano está começando a ser conhecido mais agora, assim, na questão mais nacional. Eu sei que sabia porque a igreja presbiteriana é mais antiga. Aqui no Nordeste ela não é tão grande, mas Rio, São Paulo, Minas, não está em todo lugar a igreja presbiteriana, mas ela é mais forte até do que no Nordeste, embora aqui na Bahia também temos, historicamente, uma presença presbiteriana, mas, assim, por algum motivo, de fato, né, nós não somos levados em conta quando essas decisões são tomadas, né, e hoje os adventistas até têm mais direitos, são mais notados, né, a igreja adventista, do que nós, e eles também têm mais unidade nisso, né? O adventista é unido nisso aí, com relação ao Shabat deles, que é no sábado, eles não têm dificuldade, isso aí é ponto fundamental lá para eles, né, para nós também deveria ser, mas por algum motivo não é. Na prática, mas o fato é que essas festas, lembre que elas eram Shabat, ou seja, era um tempo que não era do judeu, do adorador, é um tempo de Deus, que ele beneficiava disso, ele se beneficiava, porque era um dia dele ir adorar a Deus, um dia dele pausar ali aquelas atividades outras, era um dia para ele olhar para as coisas do alto, né, como a gente faz hoje, aqui reunindo e olhando para a Bíblia e para o Evangelho. Então, no Deuteronômio 16:11, adiciona que era um dia de alegria. Então, embora era um dia de obrigação religiosa, era um dia de descanso, não quer dizer que um dever tem que ser forçado, amarrado. Você pode cumprir um dever para com Deus e ser um dever alegre. Deuteronômio 16:11. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, também se alegrará, o levita, dentro da tua cidade, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para lhe fazer habitar o seu nome. Irmãos, e nós vamos ver mais à frente aqui, nesse dia tinha pregação do Evangelho, nesses tipos e sombras, mas essas festas, irmãos, tinham a ver com a identidade do povo. Páscoa, o povo foi resgatado. Pão asmos, o povo tirou o fermento, deixou no Egito, ou deveria ter tirado. Primícias, a terra é de Deus, ele prosperou, está aqui, tudo é do Senhor, sou grato, estou devolvendo as primícias. Pentecostes também é uma festa de colheita, ou seja, essas festas pregam o Evangelho e elas também fazem o judeu saber que ele é judeu. Essas coisas, irmãos, que Deus deixou para nós, nos identificam. Batismo, sacramento, domingo, para nós, isso é nossa identidade, é a nossa fé, é a nossa religiosidade, aquilo que é bíblico para nós, aquilo que nós cremos. Então, hoje, nós estamos aqui uma quantidade aqui reduzida, né, de pessoas aqui na igreja. Nós, o povo de Deus, não valorizamos a igreja aqui de Porta Aberta. O mundo, ele odeia isso aqui, Satanás. Eu coloquei um post lá no grupo da Federação de Mocidades, de uma mulher dizendo, se passar na frente da igreja e ver uma criança ou um adolescente, eu vou denunciar para o Conselho Tutelar. E se tal, etc. Por quê? Porque o mundo, ele odeia a reunião dos santos, o culto. Sabe por quê? Porque até eu estava vendo um vídeo do Mocelin comentando sobre a eleição da presidente lá da Itália, falando da família, da igreja, porque essas coisas formam a nossa identidade. O judeu, ele sabia quem ele era, isso era preservado, essa noção de identidade, porque isso era repetido. Essas festas eram repetidas. Então ele lembrava, aí o filho, por que, pai, da Páscoa? Porque Deus nos salvou. Por que está fazendo isso? Porque a terra é de Deus. Hoje, o mundo, as pessoas não são religiosas, é uma prova nas igrejas, e a quantidade de pessoas que estão nas igrejas agora, mesmo que tem igrejas mais cheias do que a nossa, etc., mas há uma prova de que, e aí ele vai ver aqui, o pagão, o judeu, tinha essas festas aqui,
Mas o pagão, ele atribuía essa fartura, sabe quem? A Baal, aos ídolos. Hoje, você vê, as pessoas trabalham, então, final de semana é meu. Por quê? Porque elas entendem que elas ganham dinheiro, o salário, porque o braço delas produziu aquilo ali. É o dia delas. Por quê? Porque elas entendem que é graças a elas mesmas. O ateu aí, o ímpio, o secularista convicto, ele até se ofende quando você diz graças a Deus. Não, graças a Deus nada. Ele entende que é ele que faz e acontece. Então, quando o judeu ia ali para essa festa, para essas festas, ele estava agradecendo, aquilo formava uma identidade. Para nós cristãos também, a questão família cristã, da aliança, que a gente prega como presbiteriano, a ideia de igreja, né, que também é uma família espiritual, essa ideia do dia do Senhor, do tempo que é do Senhor, essas coisas, irmãos, elas fazem parte da nossa identidade, e o mundo quer tirar isso de nós, e nós estamos entregando de mão beijada. Nós não entendemos o peso disso, e o mundo e o diabo sabem muito bem, e ele tem avançado, e as pessoas estão entregando para Satanás de bandeja, certo? Não querem, e aí então a sua identidade está em outro lugar. Porque se a identidade da pessoa não está em adorar a Deus, em cultuar a Deus, em dizer que tudo é de Deus, que meu tempo é de Deus, que domingo, que eu creio, né, nós cremos pelo menos, ou deveríamos, então, do Senhor, né, que Deus é quem me sustenta, então não é só o meu trabalho que coloca pão na minha mesa. Então, lembra aqui que a festa do Pentecostes tinha a questão da respiga, porque ficava uma parte para os pobres. Né? Então, existe lugar para a esmola no cristianismo. Nós temos aí a questão, né, no nosso país, que lá eles eram uma teocracia, então ficava ali mesmo para o pobre, e veja, ficava o trigo ali, a respiga, para o pobre pegar e ele cozinhar, não ficava o pão pronto ali, entregue, não. Ele ia colher, fazer a colheita, aí Deus disse assim, quando você passar colhendo, não volte para catar deixe lá. Só que não estava pronto, não. Hoje, se você der um pacote de arroz para um pedinte, muitos pedintes, ele não quer. Né? Um tempo atrás, em Fortaleza, minha mãe estava no trânsito, tinha umas crianças pedindo, ela deu uma maçã, tinha uma caixa de maçã no carro, que ela trabalhava com isso, e ela foi dar para o rapaz, ele não quis. Enquanto tem países aí que a pessoa não tem nada para comer, as pessoas, nada, países aí comunistas, ditatoriais, que as pessoas comem comida de porcos, que o governo dá. O nosso pobre aqui, ele rejeita uma maçã, um pacote de arroz e feijão, rejeita. Por quê? Né? Porque quer receber daquela maneira específica, não há contentamento, gratidão a Deus, em geral, né? As pessoas estão no problema, não é só falta de recursos, é um problema espiritual, né? É um problema de falta de gratidão, de contentamento, é um secularismo que está aí, e a gente vê, as pessoas não vêm, às vezes pedem uma ajuda na igreja e tal, mas não há interesse na questão espiritual das suas almas, né? Não há uma preocupação mínima, e isso está em todas as classes sociais, certo? Não é só o rico, não. Rico, pobre, classe média, o que for. É geral, irmãos, isso, certo? É geral. Então, por quê? Nós somos o Ocidente, nós temos, é o que a mulher disse lá, a presidente da Itália eleita, perdemos a nossa identidade cristã, certo? Já avançou a agenda do secularismo, já avançou muito, é o que está aí. E as igrejas também aí estão, né, divididas, perdidas, conflitos, questões outras, e, enquanto isso, o essencial, né, não é valorizado, é colocado de lado, etc. E as pessoas perdem oportunidades únicas, né, de estarem se alimentando espiritualmente, buscando a Cristo, e etc. Então, sim, para Vitor.
Isso, inclusive, assim, a gente não tem como saber todas as causas. Eu sei que tem pessoas que sempre vai ter um domingo, tem algum motivo específico, alguém na família doente, ou a pessoa mesmo, sempre tem, né? Claro. Mas é notório, de fato, que há várias outras questões, e eu entendo que uma das questões hoje, talvez lá em Alagoas, uma das questões tem a ver, sim, com a perca de identidade com relação ao Dia do Senhor. Igrejas que, inclusive, o pessoal chama de igreja puritana, quando prega a questão do domingo e tal. Tá lá. Se a igreja, com o tempo, quando as pessoas que vêm para a igreja, elas entendem o princípio, elas vão estar lá. Ah, mas pode estar lá. Sim, meu amigo, é a lei de Deus, é o que o Senhor pede. Coração, é claro, se tem gente ali no meio que está indo de modo legalista, aí é entre ela e Deus, mas o princípio é esse. Então, se bate muito contra essas questões, porém, nós sabemos que esse calendário judaico, ele já se cumpriu, e hoje o Senhor deixou um outro calendário, a fé reformada entende assim, onde temos os domingos aí no lugar. Então, eu particularmente penso assim, é o que a confissão de fé ensina, e eu entendo que essa doutrina que é bíblica, ela resguardaria a igreja de passar por esses momentos aí de igreja se esvaziando, juntando com o secularismo, com outros motivos aí, está causando essas coisas, né, na igreja. Ok? O povo de Deus, irmãos, Deus vai ter o seu povo, ele vai continuar existindo. Né? Na Europa, as igrejas foram vendidas, os templos derrubados, certo? Viraram boate, o pessoal diz. Deus tem seus eleitos lá, né? Como é que está a condição, a situação de cada um, Deus o sabe, né? Quantos são esses eleitos, o número. Então, assim, eu não tenho dúvida disso, né? Que Deus terá o seu povo sempre. Mas essa instituição, a igreja visível, com as portas abertas, livremente, isso é algo muito importante para nós, para as famílias, para os filhos, e é um prejuízo grande se isso chega ao fim
e se o progressismo, se esse secularismo chegar ao ponto de nós não podermos nos reunir ou termos igrejas funcionando normalmente, né, sendo censurados, perseguidos, a gente vai sobreviver, né, a igreja vai continuar existindo. Agora, de fato, é aí o que o presbítero acabou de falar, né, as pessoas vão chorar, talvez, né, e eu não sei, presbítero, porque até para chorar tem que Deus tocar o coração, né, e se as pessoas já estão nessa condição, se Deus deu arrependimento, vão se arrepender, mas talvez seja tarde, né, em algumas situações, talvez seja tarde. A redenção, então, ela é celebrada na Páscoa, que era o 14º dia do primeiro mês, a festa dos pães asmos em seguida. Então, veja que era um calendário dinâmico. Dia 14 do primeiro mês, a Páscoa, já no dia 15, pães asmos. Toda a semana era de festa dos pães asmos ali. Essas festas remetiam à libertação da nação do Egito, contava a história de Israel, e, na verdade, irmãos, nós estamos vendo aqui em Gênesis a história de Abraão, Isaque e Jacó. Mas a história de Israel como povo, Israel se formou como um povo quando foi tirado do Egito. É como a igreja do Senhor também, no Novo Testamento, quando o véu rasgou, alguém diz assim, que começou o Novo Testamento quando o véu rasgou, etc., né? Mas o dia de Pentecostes é um dia marcante para a era da igreja, porque foi o dia do derramamento do Espírito Santo, um dia histórico. A igreja, ela tem o Espírito Santo presente, pode ter enchimento, pode, momentos, eu creio sim, momentos de derramamento maior, de avivamento, mas assim, a igreja, o povo de Deus, ele tem o Espírito Santo, todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo. Então, mas nós como povo, como nação santa do Novo Testamento, é um dia marcante para nós, para a nossa identidade, aquele dia de Pentecostes, que para nós é um dia histórico, que se cumpriu, não precisa ter novos Pentecostes na nossa visão reformada, podemos orar por avivamentos e enchimentos do Espírito Santo, mas o Espírito não é dado e tirado da igreja. Né? O Espírito não é dado e tirado para o crente, ele foi conquistado, esse dom, é um dom, uma dádiva. Deus deu essa dádiva para a igreja para estar conosco até a consumação, o dom do Espírito Santo, para que a tarefa seja cumprida de evangelização, a pregação ousada, para que possamos evangelizar e com ousadia, e para que essa pregação e evangelização tenha efeito, para que Satanás não consiga enganar as nações. Então, a identidade do judeu, quando ele comemorava a Páscoa, Pentecostes, pães asmos, então ele sabia o quê? Nós estamos aqui porque fomos salvos. Temos terra porque Deus nos deu a terra. Temos algum recurso porque Deus nos deu esse recurso. Então, não era um povo sem identidade. Da mesma forma, a igreja também. Nós não somos um povo sem identidade. Somos brasileiros? Somos, faz parte da nossa identidade. Mas nós somos cristãos. Aí o pessoal não gosta quando a gente diz que é reformado, mas é a nossa identidade, a minha é. A nossa identidade. Por que essa resistência? Né? A nossa identidade, aquilo que somos. Né? Você tem direito a não querer essa identidade, é um país livre, laico. Você não quer ter essa identidade reformada, ok, mas a igreja presbiteriana tem como identidade. E isso vai sendo minado por dentro da igreja. Eu não tenho nada contra ninguém que tem igrejas que estão fazendo o seu trabalho, que Deus tem abençoado e são grandes, estão cheias e fazem muita obra social. Mas, irmãos, eu fico triste quando vejo igrejas, independente do tamanho, grande ou pequena, que estão indo contra a identidade da igreja, porque eu creio que é bíblica. Porque eu creio que isso que nós cremos é a verdadeira fé, a verdadeira religião bíblica. Senão, eu não seria presbiteriano. Eu não estaria aqui perdendo meu tempo se eu não cresce nisso. Né? Lutando e trabalhando por essa causa, como outra pessoa que tem direito a ter outra causa, que lute pela sua causa. Cada um lute por aquilo que acredite. Né? Mas a igreja presbiteriana é uma igreja que tem identidade, certo? Uma identidade bíblica e reformada, e tem uma confissão de fé e as doutrinas todas que nós cremos e pregamos. Então,
O judeu era uma pessoa com muita identidade na sua religião, certo? Eles sabiam quem eram, e nós precisamos resgatar isso, saber quem somos. Então, a gente vê isso aí nas eleições, nós vemos isso aí nas igrejas, porque está sendo destruída a identidade do nosso povo, porque estamos entre nós, né, divergindo, aí, discordando nas questões aí sobre essa questão de identidade, e isso fortalece só o inimigo, certo? Isso fortalece só o inimigo e ele vai vencendo nesse campo aí, e o propósito dele, então, é dominar e controlar a todos, né? Então, nós somos um povo livre, que temos uma identidade. Nós temos aí a cultura judaica, que tem um significado para nós em Cristo, né? Não somos judeus, mas isso tem um significado em Cristo. E é por isso ele diz aqui, ele cita, que agora a Páscoa se tornou a ceia do Senhor, na transição. O pão e o vinho indicavam o corpo partido e o sangue derramado de Jesus, que foi o Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E onde é que nós vivenciamos essa identidade? Na ceia do Senhor. E onde é que acontece a ceia do Senhor? No culto. Então, se a pessoa se afasta do culto, da igreja visível, e especialmente essa questão do que estamos enfatizando aí do dia do Senhor, do culto, não tem, irmã, pode perceber que a crise de identidade, não só na igreja presbiteriana, nas igrejas aí, há uma crise total de identidade, não é só a IPB que passa por isso, não. Igrejas que têm mais um sistema de governo mais ali, seitas, e que tem ali aquela doutrina, e que eles acabam ali porque eles fazem uma peneira, fica quem concorda ali com, né, no caso da adventista, quem concorda. Às vezes eles relativizam ali pelas extremidades, mas o grosso ali do povo, eu creio que guarda e concorda. E mesmo quem não é muito zeloso do sábado, mas ele não se opõe, como a gente vê dentro das nossas igrejas evangélicas, né? Que gente militando mesmo dentro da igreja. A igreja presbiteriana é contra o comunismo, contra aborto, é pró-vida, e tem gente dentro da IPB militando essas coisas aí, né? Militando e processando até pastor por causa disso aí, certo? Então, é complicada a situação da igreja por conta dessas situações aí de inversão total, né, que estamos vivendo, e perca de identidade. Então, a primícia mexia o feixe da cevada colhida ali, diante do sacerdote, para adorar a Deus. Era uma evidência já da bondade de Deus, que Deus deu a terra àquele povo. Também tinham sacrifícios e tal, certo? Esses rituais, irmãos, não é só coisa superficial, externa, né? Mas também mostrava o quê? Que tudo é de Deus, que tudo vem da mão de Deus bondosamente. E Deus dizia assim, ó, deixa a respiga. Ou seja, eu estou lhe abençoando, mas vocês são um povo, há uma unidade. Ou seja, lembre do pobre. Então, quem inventou isso aí não foi comunismo, não. Quem inventou isso aí não foi teologia da libertação, teologia da missão integral, né? Não foi nenhum político que inventou isso. Esse cuidado, essa questão do cuidado aí, Deus, lá na teocracia de Israel, no cuidado com os pobres, né? E aí já tinha esse princípio, essa ideia de que um povo é uma família maior. Então, nós temos a família, nós temos a igreja e temos a nação, é um povo. Então, quando você paga seu imposto, quando você ajuda alguém, você está contribuindo como brasileiro para a nação. Aí o pessoal aí está dizendo que Deus, pátria e família é nazismo, é fascista, você é fascista. Como se quem inventou foi Hitler. Eu recebi um áudio aí dizendo isso aí. Um absurdo, né? Quem é que cai nisso aí? Quem não tem identidade nenhuma. Quem não lê a Bíblia, só pode. Porque você vê toda hora, a gente, quando tem casamento, diz, Deus criou a família, né? Tem aí o povo, a igreja, temos a nação, que é
uma família, você se identifica com um país que é uma família estendida. Por isso que você, quando contribui com o seu imposto, uma pessoa que você nunca viu vai receber lá o dinheiro da Bolsa, do Auxílio Brasil. Pessoa que você nunca viu na vida. Em outro canto, o pessoal do Sudeste contribui mais do que recebe lá. Vem muito dinheiro aqui para o Nordeste, do pessoal das outras regiões, que nunca nos viu. Então, por quê? Isso é injusto? Não, porque nós somos uma família, o Brasil. Nós somos uma nação. E eles querem nos dividir. Eles querem dividir Sudeste com Nordeste e tal, querem dividir esse princípio, porque eles querem o quê? Conquistar o nosso povo. Então, existe essa ideia, lá em Israel também já havia, de uma família maior, de uma ideia. Na igreja, uma igreja ajudava a outra, lá na época de Atos, que nem tinha visto na vida. Aqui nós, recebemos auxílios aí de pessoas que nunca vieram aqui. Aqui essa igreja foi plantada por outra igreja, a igreja da Bahia, tem contribuições aqui, pessoas que nunca viram o nosso rosto, mas é uma família, a igreja é uma família maior. Então isso por quê? Porque há uma identidade, uma identificação, certo? Então o dono de terra hebreu era proibido de ceifar todas as fileiras, colhendo tudo para si os seus trabalhadores. Havia membros dali da comunidade que não poderiam ter uma terra, um pedaço de terra, estavam na servidão, não tinham como trabalhar por algum motivo. Então eles deixavam espigas para os pobres colher e fazer o pão, viu? Não era o pão pronto na boca, não, já. Eles deixavam as espigas para eles colherem. Então, davam uma oportunidade, um meio, que é o que nós não somos contra, que o país vai e dê. Tem os mais pobres? Sim, dê uma oportunidade. Ajude o necessitado, organize, veja a melhor maneira. A igreja pode ajudar, faça também. Se ela pode fazer a parte social, na sua medida, vai fazer também, faz parte. Priorizando os da família da fé, chega lá e faz parte também. A esmola é um princípio cristão. Também você trabalhar, ter um excedente e contribuir. E aí é muito importante que o país prospere para que a gente tenha esse excedente até para contribuir. Porque se cair no comunismo, você não vai ter nem para você vai estar na miséria, como é que você vai ajudar alguém? Certo? Então, é muito importante que realmente haja liberdade, trabalho, família, igreja, esses princípios estejam aí. Ok? Então, essas pessoas esperavam por isso, era a base da dieta deles. Então, a gente tem que ficar feliz que o Estado matou fome de pessoas que estavam realmente sem poder trabalhar aí na pandemia, ou não tem problema nenhum quanto a isso, certo? Isso não quer dizer que a gente tem que ser a favor do comunismo por causa disso, não. Ou que tem que se conformar em sempre estar nesse assistencialismo para sempre com essas pessoas. Irmãos, tem um pastor, colega num grupo aí, que ele chegou numa igreja, veja os problemas que às vezes o pastor pega em igrejas. Lá a igreja é grande, faz umas 40 cestas básicas, uma coisa assim. Tinha uma família lá que já tinha passado de geração para outra já a cesta. Eu falei isso aqui já na igreja. Isso está certo, irmãos? Ajudar sim, agora, está certo isso? Não está. Tem alguma coisa errada ali, aí o pastor chegou, ajeitou, o pessoal se revoltou, só falta matar o pastor, quando ele chega e mexe nessas coisas, porque está errado, certo? Está errado isso. Mas, sim, oportunizar, a igreja pode criar espaço de oportunidade para pessoas que estão precisando, irmãos, etc., para que se desenvolvam. É questão da misericórdia aí. Certo? Então havia isso lá em Israel, e nós podemos trazer isso para cá hoje, para a igreja, na diaconia, que é o ministério da misericórdia, no serviço, então, aos necessitados. Muitos povos, antigamente, tinham festas da colheita, certo? Mas o povo tem as suas festas aí, seus ídolos. Hoje o ídolo nem sempre é um pedaço de pau e pedra, como eu disse. Às vezes a pessoa ela agradece. Se bem que aqui no Nordeste tem muitas coisas, de São José, para que manda a chuva, tem muito isso, eles agradecem aos santos e alguma coisa assim, mas para nós, o povo de Deus, é Deus que manda a chuva. Não é uma mera celebração do ciclo da natureza. Não é só o materialismo, a natureza, a chuva. Não, nós
cremos que Deus governa o clima, a chuva, a colheita, a produção. Deus permitiu ter o prato ali na sua mesa, a comida na sua mesa, certo? O Senhor é quem nos permite, certo? O Senhor luta as nossas batalhas, o Senhor nos dá a vitória, nos dá a segurança, nos dá a possibilidade de trabalhar e ter o fruto do trabalho. Então, isso é motivo de ações de graças. Todo dia agradecer, dominicalmente agradecer a Deus, certo? Eu estava vendo um canal de uma moça cubana, contando lá que o pessoal que estuda aí nas universidades diz que é mentira, né? Esse pessoal vem de lá contando as histórias, aí o povo daqui diz que não, que você odeia o seu país, está falando mal de... Tem coisa boa lá, que você não fala das coisas boas, das praias, tal. Ela diz, meu filho, ele não tem a mínima condição de desfrutar dessas coisas. Aí ela dizendo que o governo lá é uma gosma que eles dão. O iogurte é um iogurte de soja, a comida é uma lata assim, parece uma lata de manteiga, de um negócio, um picadinho que eles chamam de soja, uma coisa horrível, parece uma comida de porco. E ela dizendo lá no vídeo dela lá, que sabe aquele fiambre, aquele que a gente chama aqui de quitute do supermercado, diz que aquilo ali é uma raridade quando vê aquilo ali. E aí, quando o governo dá, ela disse que eles são orientados assim, a falar assim: obrigado, o partido, por nos dar carne processada de outro país estrangeiro. Muito obrigado, partido. Ou seja, eles são ensinados a tudo que recebe ali, aquela gosma que o governo dá para eles, aquela comida, carne processada, idolatrar o governo, agradecer e ficar muito obrigado. Eles não sabem como é que é nos outros países e tal. Está lá, cubanos que chegam aqui no Brasil e conta como diz que ficava espantada quando viu o supermercado aqui no Brasil, porque não é só falta de dinheiro, não tem comida mesmo lá. E ela disse que o agronegócio lá, o agricultor só pode vender para o governo a preço de banana os seus produtos, e o governo vende a altos preços para fora. Não tem negócio de vender direto para o supermercado, e a terra totalmente tem terra, mas não tem produção. Certo? Então, por quê? Assim, a gente fica assim, né? Temos que orar por esses países, né? Temos que orar por essas pessoas adoecendo, comendo lavagem, aí, ficando doentes, certo? E aí nós temos que orar, porque nós vemos que é uma questão mais complexa, e que envolve questão espiritual, né? Questão cultural, questão política, envolve tudo isso aí, para que haja uma verdadeira libertação, né, dessas pessoas, dessa tirania aí maligna que está aí. Então, eles não têm possibilidade de ter uma festa de colheita, né? Não tem possibilidade. Essas festas aqui, então, eram festas de colheita e de celebração, de bênção, de fartura, certo? Que aponta para o estado eterno, onde teremos fartura, onde não haverá falta de nada, certo? Então, essas festas eram sombras, tipos da redenção vindoura, né, do estado em que hoje vai ter pobreza no mundo sempre, claro, infelizmente. Pode melhorar, prosperar, mas vai ter, né, desigualdades, porque o mundo é caído. Mas essa fartura que Deus nos dá, ela aponta para o estado em que não teremos mais essas faltas dessas coisas, certo? E lembrar do culto, da gratidão. Então, tudo isso a gratidão é a Deus, não é? Né? Então, você, às vezes assim, tem o pai que trabalha, mas Deus usa aquele que tem a renda na família, o pai, a mãe também, o esposo, a esposa, mas finalmente é Deus quem nos dá o pão de cada dia, a cada momento. Então, eles celebravam isso. Eles celebravam. Deus havia libertado o seu povo com um propósito, viver como presença do futuro, como primícias das evidências da colheita. Então, nós já experimentamos, o povo de Israel já experimentava aqui as primícias do que seria o estado eterno. E nós, com o Espírito Santo, já experimentamos as primícias do céu, onde seremos, ali sim, completamente perfeitos, cheios do Espírito. As alegrias espirituais, o deleite, a paz, o amor, a alegria de sermos irmãos, de cultuarmos, isso é uma primícia do céu.
certo? Jesus é a primícia dos que dormem. Na Páscoa, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Nos pães asmos, fala da santificação, tirar o fermento. Ele ressuscitou nas primícias. Eu falei na festa das primícias, Jesus é a primícia dos que dormem. Irmãos, se Jesus é as primícias, ele é a primícia, o primeiro fez. Tem uma colheita que vem aí. Nós, o povo de Deus, a igreja, nós somos a colheita, nós somos os salvos. Então, Jesus é a primícia, mas Deus vai salvar pessoas de toda tribo, língua e nação. Deus terá um povo para si, um povo salvo, um povo livre, um povo que vai desfrutar da nova era, do século vindouro, do estado eterno. Então, essa festa nos lembra disso, da criação por vir. Nós aqui, nós vamos participar de um pouco, certo? Não vamos ter a experiência plena aqui do que teremos lá. Então, Jesus já nos aponta, Jesus ressuscitou, nosso Senhor. A ressurreição dele aponta que todos nós seremos ressuscitados em glória também, com corpos incorruptíveis. Então, nós celebramos isso. Nosso principal problema foi resolvido. Nós somos livres, somos salvos, perdoados. Se morrer, Jesus não voltar, mas vai ressuscitar para a vida. Então, nós podemos vir aqui dominicalmente e agradecer, e louvar, e adorar, e buscar as coisas do alto, e desfrutar das coisas espirituais. Tá boa a situação do mundo? Tá não. Está péssimo. As perspectivas são boas? Não são. Né? Bolsonaro, aí a gente inclina, se ele ganhar, não vai resolver os problemas, vai continuar tendo gente passando necessidade, dependendo, às vezes, de um auxílio, alguns que, às vezes, não são alcançados por um auxílio, vai continuar tendo problema. A igreja vai mudar se Bolsonaro? Não vai. Se continuar isso que estamos falando aqui, dessa falta, dessa pobreza espiritual, né, do sentido ruim, dessa falta de identidade, falta de deleite em Deus, se as pessoas não entenderem, não desfrutarem dessas primícias que é Cristo, se elas não se tornarem parte dessa colheita santa, não adianta. Porque tem países aí de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, que o pessoal está morto espiritualmente. Então, Jesus ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele. Você que é crente verdadeiro, você já ressuscitou, não a ressurreição do último dia, que vai ter o corpo incorruptível, mas você, quando nasceu de novo, já ressuscitou. Você, juntamente com Cristo, já participa dos poderes da era vindoura. Você já tem o Espírito, você tem as dádivas. Então, estamos ficando mais pobres? Estamos. A inflação, tudo que está aí, né? As coisas estão melhorando? Não melhoraram. Teve a pandemia e a gente não sabe, está mitigando aí, diminuindo a inflação, mas todo mundo queimou aí economias, quem tinha, ou quem não tinha teve que passar muito sufoco aí, está passando. E nós sabemos, irmãos, que Deus pode ter misericórdia, nos livrar disso aí, mas e espiritualmente? Assim, eu quero crer que há muita morte espiritual, porque se as pessoas não têm fome, né, da palavra, a gente não vê. E aí igrejas, como estamos vendo aí, escasseando, fechando, perigando. Então, assim, nós vemos que não há fome, desejo espiritual, as pessoas não entendem o que é uma alegria espiritual, um prazer, uma comunhão, uma paz, né, e tudo mais. Realmente, esse aí que o presbítero falou, que leva para o carisma, para o personalismo, que é o que a gente vê na política, né? Que o pessoal vota, escolhe candidato para governar o país baseado se me agradou, se não agradou. A mesma coisa a gente está vendo na igreja. Então, por mais que a maioria da igreja vote à direita, eu como pastor, observo e vejo que as coisas não estão indo bem. E mesmo que Deus tenha misericórdia, e não nos tornemos, né, uma Venezuela, um país como Cuba, etc., vai ser só por misericórdia mesmo, porque um povo consciente espiritualmente, um povo piedoso, irmãos, vamos mentir, não tem como a gente ver isso.
né? Quando a gente olha e vê, pelo menos assim, dentro do padrão presbiteriano, que entendemos que Deus tem um dia, que o culto, que há um ministério, nós devemos todos evangelizar e tal, mas há um ministério da palavra especificamente, a pregação pública, os meios de graça, e isso é tratado como algo, assim, vimos aí na pandemia, né? Vimos aí nos cultos online, as pessoas, talvez isso também, né, tenha contribuído, porque hoje a pessoa está lá, ela pode assistir um culto online, se é que eu não acredito, né, em culto online, mas a pessoa está lá e vê a sua maneira de servir a Deus aí, e há esse desigrejamento, né, grandemente acontecendo. Não em igrejas que agradam muito o público. Aí, igrejas que a pessoa ganha, ela tem alguma coisa ali que agrada ela, ou seja, ela está ganhando. Isso não é boa obra, irmãos. Quando você faz, eu vou para a igreja, porque claro que Deus nos abençoa, né, voluntariamente, graciosamente. Nós estamos aqui, nós estamos ganhando, claro. Eu entendo isso espiritualmente, precisamente. Mas quando você vê que tem realmente igrejas que estão aí cheias, mas é porque tem alguma coisa no conforto, no ganho, é como um entretenimento outro, mas que a pessoa gosta de estar ali por conta dessas coisas secundárias e nada sabem das questões espirituais profundas, de uma alegria espiritual em meio à perseguição, em meio à pobreza, mas dizer, não, eu sou contente, estou pobre, estou mais pobre mesmo, né? Vou comer farinha com feijão, mas vai ser a farinha com feijão mais gostosa, porque é Deus que me deu, e eu sou crente, eu adoro a Deus, eu sou fiel até a morte. Se Deus quiser que eu coma farinha com feijão, ok, mas se for da vontade dele, tranquilo. Mas eu vou buscar Deus, servir a Deus e etc. Então, não vejo preparação do nosso povo para isso, certo? E nós precisaríamos, irmãos, como igreja, estar prontos para tudo isso aí. Estou dizendo que você não possa desfrutar da prosperidade que Deus lhe dá, não, e que crente santo e bom mesmo é o que come feijão com farinha. Não estou dizendo isso. Mas Paulo dizia, sei passar a experiência da fartura e da necessidade, certo? Porque eu entendo, sim, olhando aí para esses países comunistas aí, que a gente tem esse privilégio e alimentação saudável, fazer exercício, isso não é o primário, mas isso lhe dá qualidade de vida para você estudar, para você trabalhar, para você servir a Deus. E isso é importante, Deus sabe disso, porque Ele nos ensinou a orar, pão nosso de cada dia nos dá hoje, certo? Então nós não pensamos só em comida, nem só de pão viverá o homem, mas também nós não desprezamos, espiritualizamos ao ponto de dizer que a alimentação, né, não é importante também. Ok? Então, tem a festa aí, eu vou caminhar, acho que o tempo, ver quanto é que está, o tempo está acabando, eu vou caminhar aqui, irmãos, para o desfecho, certo? Então, há um contexto aí histórico da festa, depois ver se tem mais alguma pergunta, certo? Então, eles contavam aqueles 50 dias esperando a colheita, eles contavam aquilo ali, esperando em Deus, celebravam aquela festa, lembravam que Deus era o Deus que faz justiça ao órfão, a viúva, eles lembravam do órfão, da viúva, etc., do estrangeiro. Então, havia, sim, uma bondade, uma distribuição. Então, daquela fartura, outros participavam. Mas não era obrigatório, como o Estado moderno quer fazer. O Estado moderno, assim, você faz a caridade forçada. Né? O Estado moderno, não, me dê aqui 27% no seu imposto de renda, e ele faz forçado. Não, ali era voluntário. Era pela ordenação de Deus. Deixe lá e tal. E o povo fazia e distribuía a fartura de sua graça, né, da graça de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus providenciava em abundância, em fartura. Certo? Deus prometeu isso, e a terra era a terra que mana leite e mel. Claro que Deus via como a oferta da viúva, né? Se do pouco você contribui para Deus de coração, é claro que isso tem um valor, sim. Mas aqui no contexto de Israel, a ideia é que da colheita farta deles, eles comiam, tinha o sacerdote lá, o templo era sustentado, e também os necessitados da terra.
Por quê? Porque eles entendiam que Deus deu a vida a eles, a salvação, Deus deu a terra, Deus preserva a terra fértil da chuva, preserva a terra como uma terra que mana leite e mel. Então, o judeu entendia isso. Agora, o homem do século XXI, secularizado, ele entende isso? Entende nada, irmãos. Ele até se ofende. Se vai atribuir a graça de Deus, ele, né, até passou num concurso público, ou teve um trabalho, ele acha que é porque ele é o bonzão e pronto. Não reconhece que Deus deu a mente para ele, as vistas para ele ver. Deus que dá ele respirar, que dá saúde todo dia. Então, e aí? Como é que eu respondo a isso, a Deus? Culto. Como é que eu respondo a um Deus que me deu a vida, que me sustenta, que me dá a terra, que me dá pão, que me dá livramento? Como é que eu respondo a isso, segundo a Bíblia? Adorando a Deus, cultuando a Deus. E como é que eu cultuo a Deus? Da maneira que Deus quer, da maneira bíblica. Se eu fosse judeu, cumprindo essas festas aqui. Como eu sou cristão, como é que é a maneira cristã de adorar a Deus? Então eu vou querer saber, investigar, e onde tiver um culto verdadeiramente cristão, eu vou querer estar ali dominicalmente. A menos que não tenha, né? Não tenha lugar onde adorar, você não tenha como fazer sozinho, você vai fazer seu devocional, você vai fazer seu culto doméstico. Agora, você tem a oportunidade, tem o mandamento, a ordenança, e você não quer porque não quer, ou porque tem algum argumento aí que eu não sei, qual é, não sei, irmãos, não entendo, particularmente. Alguma desculpa, né? alguma coisa que foi criada, alguma situação. Então, agora, irmãos, para irmos para o desfecho, sim, pastor, mas lá é judeu, nós somos cristãos. Como é que se cumpre hoje? É uma colheita diferente. Eu já falei que representa a redenção, as primícias. Então, qual é a colheita, qual é a dádiva de Deus hoje para a igreja? Pão também, né? Deus dá o pão para nós, graças a Deus. Mas qual é a dádiva que Jesus mandou a igreja esperar? O Espírito Santo. Esse é o dom que Jesus diz, fique na cidade, em Jerusalém, que até cumprir a promessa do Pai, certo? Que ele conquistou. Então, ele envia o Espírito Santo para avançar a obra da graça no mundo, a obra da redenção. Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes, no Novo Testamento? Está lá naquele dia histórico, um vento impetuoso, línguas como que de fogo, homens e mulheres ali foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas estrangeiras. Aí aquele pessoal foi chamada a atenção deles. Pedro prega um sermão e acontece o quê? Uma colheita de mais de 3.000 almas. Uma grande colheita. Então, para o que aponta a festa de Pentecostes? Que a palavra profética se cumpriu e Pedro prega, porque o pessoal disse o que lá? Estão bêbados. Aí Pedro diz o que? Pregando com ousadia, cheio do Espírito. Ele diz, não, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que diz que os vossos jovens profetizarão, vossas mulheres, jovens, idosos. Então ele está dizendo, não, isso aqui é o cumprimento da palavra de Deus. Ele prega e pessoas são salvas, tiradas do inferno, convertidas, nascidas de novo, recebem o arrependimento e a fé por meio da pregação ali no dia de Pentecostes. Então, ele explica as Escrituras e é um dia de colheita de quê? De almas, pela pregação. E como é que essa colheita acontece? Pela pregação. Que hoje, especialmente, pode sim acontecer, como aconteceu em épocas de avivamento, em praça pública, com interesse, né? As pessoas o Espírito operou não só no pregador, mas colocou temor nos corações, as pessoas vinham ouvir a pregação, como ali no Pentecostes, por meio das línguas, e uma colheita de almas, pessoas verdadeiramente convertidas, salvas, certo? Então, a colheita agora, a natureza da colheita fica evidente. Deus cuida de nós na nossa alimentação? Cuida. Não tenho dúvida disso.
creio que é bíblico, certo? Mas o cumprimento do dia de Pentecostes hoje é especialmente no que diz respeito à questão espiritual das almas. Então Deus não tinha em mente colheita de trigo e de cevada, mas uma celebração da colheita da redenção que começou com Jesus. Então há uma colheita que o mundo não conhece, que nós sabemos, nós que somos a igreja. Eles não sabem, mas nós sabemos. Eles acham que a gente está louco, como lá no dia de Pentecostes. São bêbados, são pessoas loucas, estão perdendo tempo e tal. Mas nós sabemos que há uma colheita que Cristo iniciou. Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro feixe. A colheita mais plena será sobre pessoas de todas as línguas, tribos e nações, que se converterão, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a igreja está pregando o Evangelho desde Atos 2, o mundo todo, o Evangelho está sendo pregado. Quem está ouvindo o Evangelho e se arrependendo e crendo, invocando ao Senhor, está sendo salvo. É uma coisa espiritual, a gente não vê, a regeneração é uma obra invisível, espiritual, mas Deus está fazendo. E qual o método dessa colheita hoje? A pregação. Irmãos, é muito sério isso. Já falei, o mundo sabe a importância da pregação, dos pastores, dos ministros, claro que a igreja evangeliza também. E aí, Satanás quer o que mais do que tudo? Impedir, fechar a igreja, impedir pregador, calar a boca de pregador, que o evangelho não seja pregado, difundido, que nós briguemos entre nós. O que é que ele quer mais? Que a gente tire o foco do que é das almas, nesse sentido aí, da colheita espiritual. Certo? Então, o método hoje é a proclamação do evangelho. E agora, as testemunhas são incontáveis, homens, mulheres, crianças, velhos. Não é o ponto aqui de hoje de que há uma pregação, dons para a pregação oficial por meio dos ministros, mas no Novo Testamento todos têm o Espírito Santo, claro que eu creio que todo crente também tinha no Antigo, mas no sentido de que a igreja toda recebe o Espírito Santo para testemunhar na evangelização, no seu trabalho, você falar ousadamente. Se hoje aí, né, as mulheres, homens e mulheres ocupam posições na sociedade, publicamente, e vão lá e falam, e com ousadia avançam o reino de Cristo na terra. Então, agora essa colheita, né, se dará com incontáveis testemunhas da igreja cheias do Espírito Santo. Todos nós, uns com um dom, outro com outro dom, um com habilidade, outro com a outra habilidade, mas o principal é que todos nós temos o Espírito Santo e podemos orar e compartilhar esse evangelho. Qual é a base para você ter essa coragem de chegar para o seu amigo da escola, o seu vizinho? É porque você acha que ele vai estar aberto a ouvir, ele vai querer, ele está interessado? Não está, está morto espiritualmente. É um pedaço de pau e pedra. Seu coração é de pedra, o coração dessa pessoa. Qual é a base, qual é a ousadia que você tem? Porque agora nós temos aí as promessas de Deus, somos a igreja, temos o Espírito Santo e podemos falar confiados no Senhor. Agora, a conversão é dele, a colheita é dele, nós somos cooperadores dele nisso. Então, a verdadeira igreja já recebeu a capacitação para cumprir a tarefa. Pode a igreja ter momentos de altos e baixos, pode haver avivamentos, mas a igreja, os eleitos, os salvos, você como crente, não precisa ter uma visão de Isaías 6, não precisa ter um chamado missionário, não precisa ter um cargo na igreja, não precisa ter um título. Você como crente já tem o Espírito Santo, você pode evangelizar, você pode falar de Cristo, você pode anunciar o evangelho. Na nossa igreja há um entendimento, o único ponto aí é que existe um ministério da palavra. Pessoas que Deus vocaciona, homens no caso, não são todos os homens, juntamente tem o caso dos presbíteros também regentes, mas Deus chama alguns homens para, de fato, o ministério de pregação pública, com dons especiais para isso, com habilidades e com uma bênção desse chamado específica para essa pregação autoritativa, essa pregação do Evangelho numa escala mais oficial, digamos assim. Mas não quer dizer que homens, mulheres, crianças, velhos, todos podem comunicar, e nós devemos nos alegrar com isso.
Não há um monopólio disso, senão para nós reformados, no culto solene, no culto público especialmente, ou em ocasiões, de fato, em que há pregação oficial ali. Né? Tem um culto, ou uma oportunidade em que o pregador se posta em pé diante do seu auditório e ele prega, né, segundo o termo grego lá, queriço, né, prega com autoridade e tudo mais. Então, casos muito específicos aí, que são importantes e é um meio que Deus usa para salvar pecadores, que é o que vemos Pedro fazendo lá no dia de Pentecostes. Então, Jesus disse o que para os apóstolos? Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará obras, também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Irmãos, foi o que Jesus fez. Ressuscitou morto, multiplicou pão para a multidão. Tem alguém que faça coisa maior do que Jesus? Andou sobre as águas, né, atravessou parede, tudo indica, né, ali depois da ressurreição. Quem é que pode fazer o que Jesus fez? Ele disse que nós faremos as obras e outras maiores. Meus irmãos, 3.000 pessoas se converteram. Converteram, nasceram de novo, foram salvas, segundo o testemunho bíblico. Então, nós vemos na história da igreja que Jesus, quando ele partiu ali, ascendeu ao céu, tinha 120 pessoas só. Hoje a igreja está em toda a terra, então há um sentido em que a igreja faz obras maiores. Não é o pessoal que acha que é só milagre. Só se tiver milagre, elas acham que Deus está agindo. Não. Pela conversão de pecadores, isso é milagre. Quando o pecador se converte, é um poder igual à criação do mundo. Deus, a palavra de Deus cria vida ali. Você não enxerga, não está vendo. Mas há uma ação do poder de Deus naquele coração. Há um milagre poderoso em muitas almas que estão sendo tiradas do império das trevas, sendo salvas. Então, por que isso? Porque esse dom do Espírito Santo transforma a nossa vida e a vida de pessoas de todas as nações. Não mais só Israel, restrito, porque o mundo não está mais debaixo da cegueira e do engano de Satanás. Mas não, pastor, mas eu prego e não vejo as pessoas se convertendo. Mas por quê, irmãos? Não é no nosso tempo ou na nossa maneira de quantificar. Satanás não está mais enganando as nações como antes. Antes, no mundo todo, só Israel conhecia Deus, a palavra de Deus. Hoje tem cristão em todo o mundo. Se você perceber e quantificar isso, o império de Satanás, o evangelho está triunfando nesse sentido. O evangelho vai chegar a todas as nações. Bíblia será traduzida para as línguas. Pregadores serão enviados. Pessoas se converterão em todas as nações, porque Deus tem seus eleitos em todas as nações, e o diabo não vai conseguir impedir. A gente não sabe como, né? Vendo o mundo do jeito que está, a gente não sabe, mas tem que crer nisso, orar, e saber que Deus vai cumprir isso, Ele vai cumprir estas coisas, e que nós fazemos parte desse meio de Deus, principalmente quando somos fiéis e pregamos a sua palavra com fidelidade. Então, a festa de Pentecostes hoje nos lembra do dom do Espírito concedido à igreja e da importância da pregação do Evangelho. Então, pela graça, Deus tem me feito ser um ministro, né, pregar o seu Evangelho. Assim, com relação a essa questão, né, que até que o prefeito falou aí, trazendo na questão da política aí, tem a consciência, né, da questão de que às vezes você não consegue agradar, tem a questão do carisma, às vezes um gosta, outro não gosta, etc. Mas, irmãos, eu fico muito triste assim quando eu vejo resistência, não a minha pessoa particular, certo? Mas aquilo que nós pregamos doutrinariamente, né, aquele trabalho que pode ser insignificante, né, aos olhos de alguém e tal, mas é algo que, de fato, a pregação pública da palavra, o ensino fiel da palavra. Então, assim, essas coisas são valorosas no reino de Deus, e nós temos perdido essa identidade, a Igreja Presbiteriana como Igreja Reformada, essa centralidade do púlpito, da doutrina,
né, da pregação, né, e tudo. Isso tem sido perdido, né, por outras coisas que vão entrando no lugar, e tem igrejas nossas aí completamente descaracterizadas, completamente que não estão, você não vê conversões ali, embora a gente também possa dizer, mas também não vê muitas conversões no nosso meio também. Mas, meus irmãos, assim, está na mão de Deus a conversão, mas que preguemos fielmente. Porque eu tenho certeza que se não pregarmos fielmente, aí não vai ter mesmo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, é momento de entendermos isso, certo? Valorizarmos isso. Sermos muito gratos pelo pão de cada dia, sim, certo? Muito gratos, mas também lembrar do dom principal, que é o Espírito Santo, o alimento espiritual, a vida espiritual que Deus nos dá todos os dias, e saber que o mundo está morto, né? Quem dera tivesse fome, né, da palavra, mas tudo indica que está morto. Então nós precisamos orar e pregar, porque só pela pregação da palavra o Espírito pode ser dado. Também orando, né? Deus pode usar a leitura bíblica e outras circunstâncias, mas o principal é a pregação. Então, censura, qualquer tipo de ação contra a Bíblia, de perseguições, isso tudo, nós não podemos tolerar, certo, no nosso meio, nem aceitar e nem submeter. Então, né, a gente está na internet aí, né, é transmitido. O que eu estou falando aqui, o computador, ele transforma em um texto. E tem alguns vídeos que eles já legendam automaticamente. O que eu estou falando, coloco em um texto. E o computador pode detectar se o que eu estou falando não é politicamente correto, se é contra alguma agenda de um grupo, né, e eu posso sofrer sanções, a igreja, e eu não estou preocupado com isso. E nós precisamos que a igreja se desperte para isso. Não é porque a gente vê lá na Reforma, Lutero fez o trabalho dele, mas teve proteção da igreja, de reis, de pessoas que acreditavam na causa, né? Então, é necessário que essa obra seja uma obra nossa, né, da igreja, que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Irmãos, perguntas, dúvidas? Tempo encerrado aí, até passou um pouco. Irmã Erlaine, diga. Graça e paz, irmãos. É mais um comentário, né, sobre a aula de hoje. E enquanto o reverendo estava falando, me veio muito à mente esse texto de Mateus 24, do verso 3 ao verso 14, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, eu creio assim, né, que diante de tudo que o pastor hoje falou na aula, e nós não somos cegos, né? Nós não somos pessoas limitadas. Estamos vendo o que tem acontecido no mundo. Principalmente esse momento político em que nós vivemos, sabemos que há uma perseguição
a verdade, não é uma guerra entre direita e esquerda, é uma guerra contra a verdade. É uma perseguição contra a verdade. E nós, como cristãos, que temos a verdade, temos a palavra de Deus, vamos ser perseguidos. E nós sofremos também as consequências de uma educação que vem há muito tempo, de que nós devemos buscar só aquilo que nos agrada, ouvir só aquilo que nos conforta, aquilo que nos mantém bem. E nós vemos o reflexo disso na igreja hoje. Quando um pastor prega contra os nossos pecados, contra aquilo que nós amamos fazer, as pessoas tendem a fazer isso que nós vemos, né? Rejeitar, militar contra, começar a tentar uma revolução nas igrejas. E, por isso, como a própria Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, né, o amor aos nossos pecados, às nossas vontades, o amor se esfria. E o amor não é a gente concordar com o que o outro faz de errado. O amor é a gente se sacrificar pelo outro. O amor de Cristo fez com que ele se sacrificasse pela sua igreja. E nós, como cristãos, devemos sacrificar as nossas vontades, devemos sacrificar aquilo que nos agrada para sermos verdadeiros mensageiros da verdade, defensores da verdade, independente da perseguição que nos alcance, independente da dor que nos acometa ao deixar aquilo que nos agrada, para que possamos agradar a Cristo. Devemos pegar essa mensagem que foi ouvida hoje, colocar em nossos corações e tentar viver assim, para que a verdade seja pregada, independente da perseguição, independente do que o outro vai dizer, do que o outro vai achar, porque nós somos cristãos, somos defensores da verdade. E devemos manter a verdade acima daquilo que nos agrada, daquilo que nós achamos que é o certo. Devemos olhar para a palavra de Deus. O que o pastor está falando vai contra a palavra de Deus? Se sim, devemos procurar os meios para que ele seja chamado à disciplina. Se não, há alguma coisa de errado conosco. Se o pastor fala a própria palavra e nós não nos agradamos, o erro está onde? No pastor, na palavra ou na gente? A gente deve fazer esse autoexame e manter o amor cristão em nossos corações. Nós devemos ser defensores da verdade, independente das nossas vontades, independente da perseguição que virá. E devemos manter a esperança de que o Senhor Jesus está voltando, né? Ele voltará, é a promessa dele. E cada dia que passa, esse dia se aproxima e as coisas vão se afunilando. Então, é isso. Amém. Mais algum irmão ou irmã quer se pronunciar? Irmãos, vamos orar então, encerrando o nosso momento de estudo. Oremos. Senhor, nós te bendizemos nesse dia teu agradável, onde temos tua graça de estarmos aqui com saúde, podendo dedicar esse tempo a buscar o bem da nossa alma, nos alimentar. Precisamos do teu Espírito, ó Pai. Sabemos que o Senhor já nos deu dele na conversão, mas nós precisamos que o Senhor nos dê experimentar mais e mais essas graças que vimos aqui na mensagem, no estudo, e que isso nos impulsione a voluntariamente nos inclinarmos às coisas espirituais e darmos primazia ao Senhor, ao teu reino, ao teu dia, e que nada venha nos impedir, se não for algo realmente lícito, e para um motivo para não estarmos aqui, ó Pai, reunidos em teu nome. E que questões menores e de opiniões, de gostos particulares venham ser colocadas no seu devido lugar, e principalmente que venhamos amar a igreja, a tua causa, o teu reino, saber que o Senhor ama também o teu povo, a assembleia, a reunião do teu povo, e que nós também venhamos aprender a amar aquilo que o Senhor ama, a valorizar, ter prazer naquilo que o Senhor tem prazer,
E aquilo que é gosto nosso e que também não vai contra a Tua palavra, que tem um lugar na nossa vida, mas que não retire aquilo que é o que o Senhor nos diz que devemos fazer, ó Pai. Assim, nos dá sabedoria para usar cada coisa, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Nos dá um dia de paz, nos traz a noite e nos dá a Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. No nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, vamos em paz até mais tarde às 18 horas.